É um prazer estar aqui com vocês novamente. Creio que ontem à noite foi assim maravilhoso. Todas saíram daqui muito impactadas pelo que o Senhor fez. Agradecemos a vida da Carmen, que sempre ouvir a Carmen é como estar assim como Maria, escutando Jesus falar. É sempre um aprendizado muito grande para mim. Ela é uma mulher muito virtuosa, uma mulher que ensina as mulheres mais jovens. Louvado seja Deus pela vida dela. E depois a Giselda veio com muita maestria e trouxe, né, para vocês as dinâmicas de personalidade e resolução de conflitos familiares de uma maneira muito prática para você colocar assim na sua família, você começar a observar esses ajustes e colocar em prática. Meninas, e hoje pela manhã eu vou trabalhar com vocês o princípio do também. Esse é um princípio que nos posiciona. Sabe aquele princípio inicial que você diz assim: eu preciso tomar uma posição e eu não sei por onde começar? O princípio do também ele vai te ajudar nesse sentido. Ele vai te dizer assim: olha, filha, você precisa viver esse princípio em primeiro lugar na sua vida, para que você possa assim transbordar na vida das pessoas, na vida da sua família. E o princípio do também, ele é um princípio, né? E como a Carmen já falou para a gente ontem, há uma diferença entre princípio e instrução. Ela citou que o princípio é aquilo que entra dentro de nós e ali ele fica entristecido em nosso caráter. Ao contrário de uma instrução. Instrução é o que você recebe, por exemplo, você vai receber daqui a pouco receitas maravilhosas da Aretusa, e você seguindo aquelas instruções, você vai chegar a uma receita completa de um bolo ou de uma comida. Então, a diferença principal entre. Peraí, deixa eu só fechar a janela aqui. Tava um barulho para vocês. Então, a principal diferença é essa, entre princípio e instrução. Dani, mas eu quero incorporar os princípios na minha vida. Então, você vai ter que viver esses princípios. Você vai ter que buscá-los, você vai ter que ir atrás deles, onde eles estiverem. E hoje eu te convido a você conhecer o princípio do também. Esse princípio, ele mudou a minha vida de uma maneira muito forte. Porque eu passei a ver o Salmo primeiro como um salmo, um dos salmos principais na minha vida. Eu comecei a meditar em cima do Salmo primeiro, que é justamente a abertura do princípio do também. Para quem quiser acompanhar, está na página 42. E o Salmo primeiro fala o seguinte: pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. E ele será como a árvore plantada à margem do rio, que dá o seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham, e ele prospera em tudo o que faz. Gente, como é lindo quando o salmista diz assim: você precisa entender que árvore é essa. Durante muito tempo, eu fiquei me apegando com árvores e eu fiquei meditando em algumas árvores. E eu fui na oliveira, eu fui nas videiras e eu comecei a meditar a importância de cada uma e as suas raízes. E na oliveira, a oliveira é uma árvore que tem uma raiz bem profunda e ela pega assim muito dos sais minerais, ela pega muito da água que ela recebe, até se ela tiver. Vocês já perceberam que as árvores que estão ali à margem de rios, elas são as árvores mais bonitas? Porque a gente precisa receber de alguém ou de algo. E a gente precisa receber do Espírito Santo. Essa água que passa na nossa vida é justamente o Espírito. E nós somos essa árvore. Às vezes há mulheres que têm raízes muito rasas. E elas, mesmo o Espírito Santo passando e fazendo, querendo fazer algo especial por elas, infelizmente as raízes estão muito rasas. Então, peça ao Senhor para que você seja uma mulher que tem raízes profundas. E essas mulheres que recebem do Espírito, que tem uma raiz profunda, ela começa a fazer o quê? Dar frutos. E de onde vem, Dani, também esse abastecimento dessa raiz? Como é que eu posso crescer nessa raiz? Como eu posso difundir isso? Como o salmista disse, meditando na lei do Senhor, de dia e de noite. De dia e de noite. Criar uma rotina.
uma rotina de meditação, uma rotina de oração, uma rotina de jejum. E o Espírito Santo vai começar a fazer uma obra maravilhosa. Ele tem que puxar de algum lugar. E isso o apóstolo Paulo trouxe com muita maestria. Ele disse o quê? Transformar pela vossa mente, com a palavra de quê? Com a palavra de Deus. A nossa mente é transformada. E o Espírito Santo vai justamente nos fazer relembrar, rememorar aquilo que lemos, aquilo que vivemos, as experiências que tivemos com o Senhor. E essa mulher vai começar a dar lindos frutos. Os frutos do Espírito. Aqueles frutos que são tão difíceis de a gente desafiar, começam a ficar mais fáceis. Começam a ser o nosso slogan. Daniele, a mulher paciente. Daniele, a mulher mansa. Daniele, a mulher bondosa. Daniele, a mulher que tem alegria no coração dela. E tantos outros frutos do Espírito. E aí, o que vai acontecer com essa mulher? O Espírito Santo vai encaminhar ela a ter as suas folhas sempre renovadas. A renovação dessas folhas é o que você faz para o Senhor. É o ministério que você faz para Ele. E essas folhas, elas vão sempre renovando. É como se você recebesse pessoas, você amasse essas pessoas, você servisse essas pessoas, mas ao mesmo tempo você vai dizer para elas, vai lá agora e faz você. Uma mulher que tem o princípio do também, ela não vai reter pessoas para ela. Ela vai encaminhar essas pessoas para o reino. E as suas folhas vão sempre se renovar. Quando a gente pega algo que é do reino e a gente retém para nós, as folhas não renovam. Elas ficam sempre as mesmas e elas começam a murchar. Então, temos que aprender com o Senhor Jesus a receber, servir, amar e a encaminhar essas pessoas para o reino. Isso faz parte de um papel de uma mulher que vive o Salmo primeiro, que vive o princípio do também. E esse princípio ele é maravilhoso, porque ele vai trazer para nós três atitudes. Ele vai fazer com que a gente tenha o caráter, a obediência e a herança. O caráter é aquilo que a gente vai vivenciando do passado para o presente. Aí vem a obediência. A obediência é sempre presente. É o presente do que vivemos hoje. Não dá para a gente obedecer lá atrás e obedecer lá na frente no futuro. Só dá para obedecer hoje. São atitudes que a gente tem a oportunidade de obedecer ao Senhor hoje. Isso vai fazer com que a gente tenha uma herança. A herança é futuro. É aquilo que nos espera. É a promessa que nos aguarda. E esse princípio faz isso com a gente. Mas, Dani, eu quero viver esse princípio. Como eu posso começar? Você pode começar servindo. Ser aquela mulher que serve primeiro. Servir primeiro, depois ser servida. Amar primeiro, para depois ser amada. O Senhor nos convida hoje, mulheres, a sermos mulheres assim. Que nós não pensamos apenas em nós mesmas, mas estamos dispostas a servir em primeiro lugar. Porque Jesus ele veio ao mundo para servir. E nós queremos o caráter de Cristo em nossa vida, amém? Então, esse princípio ele vai fazer isso, ele vai te transportar para que a sua atitude de cumprir esse princípio vai te gerar mais fé, transformará a sua provisão, aquilo que você recebe hoje, em prosperidade, motivará você a viver em obediência e criará em você um forte desejo de ter um intenso relacionamento com Deus, que é o seu final. É isso que esse princípio vai gerar de você. E aí você vai me dizer, Dani, esse princípio é só o fazer? É só o fazer? Não, esse princípio é o servir. E o servir é mais do que o fazer. Porque o fazer é somente muitas coisas cotidianas que a gente vai fazendo, e a gente vai fazendo só no modo automático. E esse princípio, ele te faz rememorar que o servir você vai fazer de forma intencional. O servir a sua família, você parar um pouco, às vezes, para você sentar à mesa com seu marido e servi-lo. Vai fazer com que sua filha chame você para conversar e você parar e você vai servir a sua filha conversando. Não é simplesmente o fazer. O princípio do também não está atrelado só ao fazer, mas ao servir.
E aí, quais são as perguntas que ele gera no nosso coração? Eu sou uma pessoa que faz além do que se espera, que vou além do servir, ou sou aquela pessoa que, não, eu faço menos sempre, eu me apego fazendo as coisas bem, só o que é necessário. Então, o princípio do também ele vai te convidar a você ser uma pessoa além do que se espera. As pessoas que vão estar ao seu redor vão olhar para você e vão dizer: essa mulher ela faz além do que se espera. Ela somente não faz o trivial, ela faz muito além. E isso é maravilhoso, porque isso, quando você tem essa atitude no seu coração, vai gerar na sua família o dever de cooperação entre eles. Mas vai ter que começar por alguém. E esse alguém é você. O Senhor te convida hoje a ter esse princípio dentro da sua vida. Quando você menos se admirar, a sua família vai estar te ajudando, vai estar te servindo, porque você serviu primeiro, você amou primeiro, você respeitou primeiro. É assim que acontece. E isso vai justamente te mostrar como você pode, de uma maneira prática, trazer isso para a sua vida. E aí vem as heranças de Abraão. Eu sempre, do início que eu li essas heranças, eu disse, Senhor, eu quero isso aqui para mim. E eu coloquei em oração. Eu coloquei muito forte todos esses pontos em oração. E eu disse, eu quero ser uma mulher além do que se espera. E eu quero que o Senhor me conceda as bênçãos de Abraão. Porque o Senhor não concedeu só a Abraão. O Senhor concedeu a Isaac, a Zaqueu. E por aí foi. Então, eu quero realmente receber essas bênçãos, Senhor. E eu pedi, e eu clamei ao Senhor, e Ele me concedeu. Por isso que hoje eu deixo para você essa dica. Ore, declare cada um desses pontos aqui que a gente vai trabalhar agora. Peça ao Senhor que traga isso para a sua vida, traga isso para a sua memória. E aí, como funciona esse princípio? Você primeiro vai ver a história de Rebeca. Rebeca, ela foi uma mulher além do que se espera. Abraão, quando queria uma nora, né? Ele sabia que a descendência dele ia ser muito grande. Ele orou ao Senhor. E o Senhor disse: vai buscar essa mulher lá nas tribos de Israel. Você tá, onde você está hoje está muito miscigenado, já está muito misturado as tribos. E eu preciso de uma mulher que tenha a essência da tribo de Israel para levar essa descendência. E então Abraão diligentemente mandou o seu servo ali para as terras do seu irmão Naor. Quando chegou lá, o servo, olha a responsabilidade desse servo, de conseguir essa mulher, não é fácil. Ele fez uma oração pontual. Ele foi pontual, ele foi direto ao ponto, o servo. Como eu disse para vocês, orem com orações pontuais. Peça ao Senhor que te apresente ponto a ponto. E o servo pediu justamente, ó. Ele orou a Deus e disse assim: que a mulher que me der água e além disso der água aos meus camelos. Não ia dar água para ele, mas ela ia além do que se espera, ela ia dar água aos camelos também. E aí foi quando essa mulher, quando ele chegou e se aproximou, ela logo ofertou, ela abriu, ela serviu primeiro. Ela, além de dar água para ele, deu água a todos os camelos. Em média, a Rebeca deve ter tirado uns 200 litros de água do poço. Ela foi uma mulher, além do que se espera. Ela não foi obrigada a fazer aquilo, ela serviu primeiro. E Rebeca me mostra isso com essa atitude. Ela me mostra que ela foi uma mulher responsável. Ela teve a diligência, a cortesia, a bondade, a generosidade, a hospitalidade, a disposição de terminar o que começou. Ela foi até o fim dando água aos camelos, ela não parou, não. E a sujeição à autoridade da sua família. Você quer ser uma mulher assim também? Vamos orar pela herança de Abraão. A herança de Abraão nos mostra isso. Mostra justamente que a gente pode viver com, primeiro, fé. Fé é você lançar aquilo que Deus te prometeu, de passo em passo para você cumprir. A fé, se você duvidar ou se você desistir, você afunda. Você precisa caminhar sobre as águas, como a gente já falou. E aí são passos que o Senhor vai te pedir, mais profundos de fé. E muitas mulheres desistem. Elas não, Senhor, isso não dá para mim. Isso aqui não é para mim.
E o Senhor quer ver justamente, Ele quer provar os desejos do seu coração, Ele quer saber onde o seu coração está posicionado. E a fé faz isso. A fé vai rompendo barreiras. Rompendo em fé, minha vida se desejará no teu poder. É assim, a gente vai vendo o que o Senhor pode fazer por nós e a gente vai rompendo em fé. E aí, a segunda é a provisão. A provisão é aquilo que a gente recebe no nosso dia a dia, sermos gratas pela provisão. Eu vejo muitas mulheres com muita ingratidão no coração. Isso vai gerar o quê? Não vai gerar a prosperidade. Dani, a prosperidade está ligada só a dinheiro? Não, amadas. A prosperidade é a sabedoria com a riqueza. Aquela música de Handel, né? Sabedoria, riqueza e força, poder. A prosperidade é isso. É você ser uma mulher sábia, receber direto da fonte e aplicar para sua família a sabedoria. A sabedoria Deus dá a quem pede, como diz Provérbios. Então a gente precisa entender a prosperidade de uma maneira muito profunda. Salomão, quando ele pediu ao Senhor sabedoria, ele foi um homem próspero, porque a sabedoria está ligada, né? A prosperidade está ligada à sabedoria e à riqueza, são duas coisas que andam juntas. E a gente compreender essa prosperidade de uma maneira ampla. Além disso, a obediência, que é o hoje. A fé é aquilo que você remota para o futuro, e a obediência é o que vai te posicionar nessa fé. Foram passos de obediência de Abraão que fizeram ele ser o pai da fé. Foi a obediência do que Deus pedia para ele hoje. Sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Imagina você sair de um lugar e ir para um lugar que você não sabia nem onde era, nem para onde ia. E Abraão não deixou de ser próspero. Ele também foi um dos homens mais prósperos da terra, porque ele teve a obediência no seu coração. E esse homem foi conhecido como o pai da fé. E por fim, a intimidade com Deus. As mulheres querem essa intimidade, elas estão sedentas, elas têm sede de intimidade com o Senhor, mas elas não querem parar. Elas não têm tempo. Elas estão correndo demais. E Maria foi a que escolheu a melhor parte. Ela parou e sentou aos pés de Salvador. E hoje eu te convido para você sentar à sua mesa, como a gente cantou aqui no início, e achar esse lugar de cura no Senhor. A cura que vem pelo relacionamento com Ele. Ele vai te apresentar cada ponto dessa cura. Então, esse princípio do também, como a gente falou aqui de uma maneira tão prática das heranças de Abraão, ele pode ser colocado nos seus hábitos de trabalho. Você vai ser aquela mulher que vai sempre, ó, apertar a chave da sua memória de Colossenses 3:23. Colossenses 3:23 fala que tudo que fizerem, trabalhem com bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para homens. Eu sempre, quando eu vou servir alguém, eu sempre estou pensando assim, eu vou fazer para o Senhor e não para homens. E não, às vezes, para mim mesma, porque a gente pensa em nós mesmas em primeiro lugar. Eu estava agora num dilema antes de entrar na aula, se eu colocava o café da manhã da minha sogra, que só está eu e ela em casa, ou se eu escovava os meus cabelos. De uma maneira prática, o princípio do também me impulsionou a servir primeiro. A ir lá e deixar um café da manhã lindo numa bandeja para ela. E ela perguntou assim para mim: minha filha, você vai sair? Ela já está me chamando de minha filha, isso já é um avanço, viu, meu jeito? Já é um avanço. Minha filha, você vai sair? Aí eu disse: não, eu vou dar uma aula lá atrás, mas como eu vou ficar lá trancada, então eu estou servindo primeiro o café da senhora para a senhora não ficar com fome. Minha sogra é cadeirante, ela não anda, gente. Ela não tem a oportunidade de vir na mesa e poder fazer, né, o café dela. Então, é uma maneira prática de como você pode pensar no outro, amar o outro, servir o outro, do que muitas vezes a você mesma. Então, você também pode trazer o princípio do também nos seus hábitos na sua casa. Você pode pensar em primeiro servir uma mesa, preparar uma mesa para sua família. Pensar de como você pode alcançar um ato para estar junto, em conjunto, em comunhão com a sua família.
não só pensando em você mesma, como eu falei. Você pode arrumar uma mesa, e não apenas uma mesa, você pode acender uma vela de noite, como a gente viu na etiqueta. Você pode lavar e secar as roupas e também dobrá-las já. Você já vai fazendo o além do que se espera. E também o princípio do também nos seus relacionamentos. E aí vai ser justamente esse local onde você pode estar colocando uma pitada de sal nos seus relacionamentos, abrilhantando os seus relacionamentos. Isso eu tenho feito com o ensinamento da Dev. Quando o marido voltar do trabalho para o que estiver fazendo e receba com um sorriso e um beijo. Gente, eu faço isso todos os dias com meu marido. E ensinei isso às minhas filhas também. Então, quando ele chega, corre as três para cima dele. Às vezes ele até cai no chão, porque as três querem beijar ele ao mesmo tempo. De dizer assim: aqui é a sua casa, aqui é o lugar onde você chega e recarrega as suas energias. Aqui é o seu lar, você é bem-vindo nesse lar. Quantas mulheres esqueceram essas pequenas atitudes no seu relacionamento e deixaram simplesmente seu marido passar a porta e ela só perguntava: você comeu alguma coisa? Não, receba com um beijo, um abraço, um carinho. Faça um afago. A gente só faz isso com as pessoas que chegam de fora, né? Com os nossos convidados. Não, faça com as pessoas que estão dentro da sua casa primeiro. Quando o marido sentar-se na cadeira, traga uma bebida. Eu tenho um hábito de todas as noites fazer um chá para o meu marido, tomar um chá junto com ele. É um hábito que a gente tem de no final do dia, estarmos juntos ali no nosso quarto, tomando um chazinho. E isso é tão bom, isso vai renovando o nosso relacionamento também. E o princípio do também no seu modo de falar. Você é aquela mulher que está disposta a ouvir mais do que falar? Você sabia que o ouvir vai gerar um aprendizado tamanho no seu coração? Eu me acostumei muito a fazer isso. Eu gosto de ouvir as pessoas, porque elas sempre vão me ensinar algo. Então, eu parei mais de tanto falar, né, Gisela? E passei mais a ouvir, principalmente Giselda Sattler, que ela sempre me ensina com muito carinho, com muita atenção, até no meu relacionamento com a minha mãe, que ela tem um relacionamento já com a mãe dela, né? A mãe dela tem 95 anos, e é um relacionamento tão lindo, e ela me ensina tanto com o relacionamento com a mãe dela, e eu tenho desafiado esse relacionamento com a minha mãe agora, é um passo que eu pedi ao Senhor, a restauração da minha mãe para a fé, né? A minha mãe está desviada do caminho do Senhor, e às vezes eu fico nessa batalha, e é muito difícil você pregar o evangelho, falar do evangelho e sua própria mãe, né, não viver isso. E eu tenho aprendido muito com Giselda sobre isso. Ela às vezes, Dani, não faz assim, não faz isso, vem dessa jeito. E aí eu vou, ó, ouvindo, colhendo o que é bom e aplicando. E isso faz parte de uma mulher que vive o princípio do também. É uma mulher que não é cheia de razão, que ela tudo tem razão, tudo ela tem certeza, tudo ela desafia para isso. Não, é uma mulher que está disposta a ouvir e a aprender. Até com as placas, quando você chega num lugar, uma mulher que vive o princípio do também, ela não chega perguntando toda hora. Isso eu aprendi muito na Europa, porque na Europa as pessoas não falam sinalização para você. Você tem que aprender as duras penas, né? Então, eu aprendi a ler as placas. Quando eu chego num local que eu nunca fui, eu não fico perguntando toda hora: olha, onde é isso? Me dá uma informação disso, me dá uma informação. Não, eu olho para a placa primeiro, tento me situar naquele ambiente, para depois eu se gerar alguma dúvida que eu ainda não consegui, aí eu vou perguntar. Primeiro a gente precisa mais ouvir, mulheres, estar atenta no ouvir. Isso faz uma transformação tremenda no nosso modo de ser, porque a gente vai estar pronta a aprender sempre. Acrescente graças às suas conversas, converse sobre coisas que edificam com as pessoas. A gente às vezes fica na nossa própria casa, quando a gente vai receber alguém, a gente traz conversas que vão fazer com que as pessoas, ó, saiam do prumo. Conversas tipo política, futebol, traga conversas que vão edificar e para você edificar, conversar com alguém, você vai precisar ser abastecido em algum lugar, na fonte. Nenhum carro anda sem gasolina. Todo carro precisa de gasolina para o quê? Andar. Então, você precisa ser abastecida da palavra de Deus, para que você dê a mais. Ontem à noite eu saí da aula, fui lá, meu marido foi ministrar ontem à noite no ministério, e uma mulher chegou para mim já, sentou ao meu lado chorando.
Eu só acolhi ela assim, ó. E eu disse assim, quando terminar, eu oro por você. Eu estava atenta à ministração do meu marido, acolhi aquela mulher ao meu lado. E depois, quando tudo terminou, a gente orou juntas pelo casamento dela. Ela está passando por muita dificuldade. Então, você, quando você é abastecida pelo Senhor, direto da fonte, as pessoas vão olhar para você e elas vão procurar em você esse Jesus. E você precisa, inclusive, caminhar no princípio também para transbordar isso para as pessoas. Rejeite a preguiça. A preguiça e o princípio também, eles andam ó, separados. Você precisa entender que o princípio também, ele vem e não rejeita de vez a preguiça. Preguiça como procrastinação, tá, gente? Não é preguiça de ficar deitada, não. É preguiça como procrastinação. Ah, eu não vou fazer isso hoje, eu vou fazer isso depois, eu vou fazer isso depois, depois eu faço, depois eu venho. Não, só depois. E aquele depois, você vai perdendo oportunidades que o Senhor vai te dando no seu dia a dia. Você vai perdendo de servir ao Senhor no seu ordinário, naquilo que você faz no seu dia a dia, de simplesmente lavar louça, de simplesmente fazer uma comida, de simplesmente servir à mesa. E ontem essa mulher que eu abracei, ela disse assim, Dani, eu fiz a experiência do lar com você em 2019. Estamos em 2023. E se eu tivesse aplicado o que você tinha ensinado nesse curso, eu não estaria passando à beira do divórcio. E ela disse assim: agora que eu comecei a servir a mesa ao meu marido, comecei a cozinhar para ele, ele fica irritado, dizendo assim: você quer fazer isso para me segurar em casa? Gente, isso aqui hoje que a gente está vivendo aqui, ó, é uma oportunidade que você tem de aplicar para a sua família. Não deixe para amanhã. Não procrastine. Não jogue. Eu estou vendo muitas mulheres assim da minha primeira turma, lá em 2019. Duas mulheres passando por isso, quase à beira do divórcio, porque elas receberam do Senhor ali, ó, mas elas não aplicaram. E ela disse para mim, Dani, enquanto você falava, eu desdenhava de você. Eu estava ali porque eu queria uma comunhão com aquelas mulheres, mas eu desdenhava, dizendo assim: para que isso tudo? Essa mulher é doida. Tá vendo que eu não vou aplicar isso? Que eu não vou ficar submissa desse jeito? Não vou, não vou. Eu vou viver minha vida, eu vou fazer do jeito que eu quero. E ela me disse isso ontem e eu chorei com ela. Porque há um tempo que você perde, há uma oportunidade que você perde. E hoje ela está tendo que fazer isso com muita pressa, com muita rapidez para restaurar o casamento dela. Então, eu convido você hoje a não deixar para depois aquilo que você está ouvindo hoje aqui, nesses 3 dias. A procrastinação pode te levar para outros lugares que o Senhor não quer. E isso é uma atitude sua, tá? O Senhor está te dando aqui, ó, te ofertando palavras, sementes, tudo isso. E é você que, com a sua atitude, o princípio do também incorporado no seu caráter, que vai fazer isso fluir na sua família hoje. Não deixe para amanhã. E por fim, o nosso legado. Qual o nosso legado? Qual o seu legado? Você já pensou o que as pessoas vão falar no seu velório? Você já pensou nisso? Já parou para pensar o que é que as pessoas vão dizer de mim no meu velório? Se você estivesse lá sentada assistindo, o que as pessoas iriam falar de você? É justamente isso é que é um legado. Eu assisti completo o velório da Dev. E como eu achei lindo, lindíssimo. Aqueles netos cantando, falando dela, os filhos falando, o marido. Gente, que transbordo foi aquele velório. Eu saí abastecida. A gente precisa levar, assim, mulheres, um legado. De pensar o que é que a nossa família vai falar no nosso velório. Eu tenho agora o costume, e Deus me pediu isso no meu coração de uma maneira muito forte. Filha, além de você servir, você também vai escrever livros, porque eu quero que esses livros fiquem para suas filhas, para elas não esquecer o legado, ela não esquecer aquilo que você fez para mim. E hoje eu tenho escrito muitos livros, já vou para o meu terceiro, para que elas possam ler essas páginas
E um dia dizia assim: minha mãe foi uma mulher de Deus, foi uma mulher sábia, e eu quero continuar o legado dela, porque eu creio que minhas filhas vão ser muito maior do que eu fui no reino. Eu estou treinando elas para isso, de uma maneira muito intencional. E minha filha, no final de semana, eu já comecei a levar elas para a experiência do lar. Gente, elas assistiram a experiência do lar em Goiânia, uma tarde inteira, sentadas no meu pé, assistindo todas as aulas. Você crê? Uma criança de 5 anos e outra de 11, elas assistiram a experiência do lar. E depois ali eu fui ministrar na vida daquelas mulheres, eu fui orar, fui enviar algumas como mentora. E no final do dia, minha filha mais velha chegou e disse: Mãe, você tem raízes profundas, mãe. Seus frutos são lindos. Uma criança de 11 anos, eu quase caí para trás. Isso é um legado. Esse é o legado que você também pode deixar para sua família. De uma mulher que serve em primeiro lugar. De uma mulher que é humilde. Aquele que serve é que é humilde. A gente tira o egoísmo do nosso coração, a gente lança fora isso. E você vai ser um exemplo para não só para a sua família, não só para os seus filhos, mas para outras mulheres. Porque isso vai ser natural. Você vai não só ter o copo cheio na sua casa, você vai transbordar. Só que as mulheres, elas querem transbordar antes de ter o copo cheio. Precisa que o copo seja cheio em casa, para depois você transbordar na vida de outras famílias. A matemática não pode ser diferente. E vocês estão aqui hoje para aprender que o copo cheio de vocês vai chegar. E depois vocês vão transbordar para a família de vocês. Amém, queridas? Glória a Deus, consegui chegar no meu tempo aí certinho. Deus Amém. abençoe a vida de vocês. Fiquem aí com Giselda. Um beijo no coração. Daqui a pouco estaremos juntas de novo. Glória a Deus. Obrigada, Dani. Dani sempre com muita maestria, né, gente? Como ela diz, maestria, diretamente lá do Nordeste. Não é completando a palestra da Dani, mas vou dar umas dicas aqui, que de manhã eu pensei assim, ontem à noite eu lembrei de vocês. Aí quero dar uma dica que tem a ver até com a outra palestrante. Mas antes, você arrumou a cama lá do seu quarto, coloque um cheirinho, uma água de lençóis também, tá? Você sabia que você não precisa passar lençol? Se você tiver uma água de lençóis, você põe o lençol, ó, xiringa assim, nele todinho, passa a mão, fica cheiroso e ele fica esticadinho, sem passar. E quando seu marido deita, ele fala, que cheirinho gostoso. E aí Amiga, você... leva para a Europa para passar na nossa cama. Eu vou querer Ah, também. tá bom, vou levar. E aí você passa esse cheirinho gostoso, o marido já ficou todo derretido, faça uma massagem nele também. Hoje eu coloquei a mesa lá no grupo, né? Um exemplo lá de mesa. Mas eu quero aqui agradecer de público minha amiga Aretusa, que é a próxima palestrante. Gente, isso aqui é o poder, viu? Olha, é uma vela perfumada. É da Avatim. O meu cheirinho aqui é de zimbro. É isso mesmo, né, Ari? É da Avatim. Isso. Olha aqui. Você põe essa vela no quarto, vai dando aquele cheirinho gostoso. O lençol já está cheiroso, o quarto já está cheiroso. E quando você deitar, você apaga a vela e pega aquela vela derretida e faz a massagem no marido. Gente, pensa num trem-bom. Ó, uma boa mineira, um trem-bom. É delicioso. Fui presenteada com a minha amiga Aretusa. Meu marido tá amando, tá amando. E durante o dia ele fala assim: hoje tem vela? Ó, ó, pra você ver. Nunca imaginei que Moisés ia perguntar se ia ter vela no quarto na hora de dormir. Então, faça uma massagem também, né? É um up. E o resto, Deus completa o seu quarto lá e que Deus te abençoe, que é maravilhoso. E mais uma dica. Aprendi com uma aluna no primeiro experiência do lar.
Às vezes você está reclamando que não tem dinheiro para viajar, que gostaria de ir para uma outra cidade, que gostaria de ficar num hotel. Ela deu uma dica que eu prática e funciona. Você reserva um hotel na sua cidade. Um hotel, viu, gente? Uma noite. Se der para duas, beleza, mas põe uma noite. Você chega meio-dia e sai meio-dia do outro dia. Toma o café da manhã, leva sua vela, né? Faz uma massagem, aproveite a piscina, aproveite o ambiente do hotel. Se der para ir no hotel top da sua cidade, faz isso. E aí você não precisa gastar com transporte, com pedágio, com gasolina, porque você não saiu da sua cidade, mas você saiu do seu ambiente, tá? Não é que a sua casa não é boa. Às vezes vocês estão precisando de um tempo, os dois. Então tá cansado, ele está cansado. Eu fiz isso no aniversário dele, mandei um cartão, convidei ele para ir passar a noite comigo e foi maravilhoso. Hoje nós estamos aqui pertinho da praia, mas funciona e você traz um renovo para o seu casamento. Às vezes tem um hotel na sua cidade que você olha assim e fala, nossa, que hotel bonito, que hotel chique. Liga, entra na internet, olha o preço, se programe, vai pagando e quando você for, você já pagou, beleza? 3 diquinhas aí para vocês, para o quarto, viu? Deus abençoe e vamos agora ter uma palestra com a Aretusa. Deixa eu só finalizar aqui, porque eu dei as dicas na palestra da Dani, só para completar eu também.